Eu acho lindo quando diz assim: dá pipoca aos macacos, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, macaco. Ué, praia, macaco, praia, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Essa música é linda. Eu devia estar feliz pelo... Raul Seixas nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador, Bahia. Foi um cantor, compositor e ícone do rock brasileiro, muitas vezes chamado de pai do rock do Brasil. Ele misturava rock, filosofia, crítica social, letras poéticas e influências de gêneros como baião e country em suas músicas, criando um estilo único que marcou gerações. Raul começou na música ainda jovem, influenciado pelo rock americano dos anos 50, como Elvis e Little Richard. Na década de 60, ele formou seu primeiro grupo, The Panthers, e depois virou o Raulzito e os Panteras. Sim, esse aí no canto é o Raul Seixas. Na verdade, Raulzito naquela época. Bonitinho, né? No início dos anos 1970, Raul passou por trabalhos como produtor musical e participou de festivais de música. Seu primeiro álbum solo de destaque foi o incrível Kim Rabandolo, lançado em 1973, com músicas que se tornaram clássicos, como a fantástica Ouro de Tolo, música que será analisada aqui neste vídeo. E olha que interessante, esse disco também marcou o começo de sua famosa parceria como escritor Paulo Coelho, com quem escreveu muitas de suas canções mais lembradas. Pessoal, Raul Seixas não só ajudou a criar e popularizar o rock no Brasil, mas também influenciou a cultura musical e a maneira de pensar de muitas pessoas com suas letras ousadas e seu jeito livre de ser. À vista disso, iremos analisar de uma maneira profunda a canção Ouro de Tolo, que é mais um desabafo pessoal do artista. Pessoal, naquele período, a colaboração com o escritor Paulo Coelho já estava consolidada, e foi ele quem propôs que Raul apresentasse a canção na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro. A ideia funcionou como ousada ação de divulgação, com a presença de diversos veículos de imprensa convidados para acompanhar o acontecimento. Raul surgiu no local apenas com seu violão, interpretando Ouro de Tolo, e a performance ganhou tamanha repercussão que chegou a ser exibida pelo Jornal Nacional. E aí, galera, não tinha outra. O recado havia sido dado. Durante a Idade Média, chamava-se de ouro de tolo as supostas fórmulas alquímicas que prometiam converter metais comuns, como o chumbo, em ouro. Essas promessas nunca foram comprovadas na prática, mas o fascínio por soluções ilusórias atravessou o século. Então Raul coloca o lírico no papel de um ser que, apesar de estar melhor que muita gente, ainda assim se vê perdido nas suas próprias ilusões, assim como os falsos alquimistas ao longo da história. Para entender um pouco do porquê o nome Ouro de Tolo, é só compreender que os bens materiais vislumbrados na música, visto como ouro para muitos, acaba se tornando uma tolice quando se vê que tudo isso é mera futilidade burguesa. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Quando você analisa essa letra, você acaba enxergando aspirações indiretas de ramos da filosofia no geral. E olha que interessante, você enxerga até traços niilistas. O niilismo é uma corrente filosófica que sustenta a inexistência de um sentido objetivo para a vida, bem como a ausência de valores e verdades universais que sejam inerentes à existência. Embora o nome de Friedrich Nietzsche seja frequentemente associado ao niilismo, ele não foi seu criador. O filósofo teve papel central ao difundir e aprofundar essa corrente ao dirigir críticas contundentes à moral, aos costumes e aos valores da cultura ocidental. Mais do que descrever o niilismo como fenômeno filosófico e cultural, Nietzsche se dedicou a analisá-lo como uma crise de valores e a propor caminhos para sua superação. O niilismo ativo, vertente muito presente nos ideais de Nietzsche, propõe um rompimento com as tradições até então comuns e, como consequência, uma mudança no status quo da realidade a partir de novas convicções. E são mudanças que começam partindo do interior do homem. Com isso, ele propõe a imagem do super-homem, que é um status pessoal mais virtuoso possível, quando o homem consegue reconstruir os valores do mundo, perceber a ausência de sentido da realidade e podemos dizer que assim ser feliz. E vocês vão ver muita semelhança disso que eu acabei de falar no resto da música. Saindo da filosofia para a música, o personagem principal, em um mundo que valoriza muito mais o status social que outra coisa, se vê perdido e insatisfeito a não conseguir valorizar apenas isso. Mas ao mesmo
mesmo tempo, Raul faz uma autocrítica. Não importa seu status social, sua função ou seu emprego. Você não é melhor que ninguém. Afinal, somos apenas mais um tijolo na parede desse enorme universo e dessa maneira temos todos o mesmo destino. É você olhar no espelho, se sentir o grandíssimo idiota, saber que é um humano ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. Em frente a tantas convicções materiais e acima disso tantos aspectos negativos como inveja, luxúria, ódio, conclui-se que tudo isso são aspectos passageiros em frente à nossa idiotice. Nos reduzir a uma insignificância não é um ato de modéstia, mas ao contrário, é um ato de humildade. Aqui, Raul, de acordo com as ideias nihilistas, enxerga que o mundo não se resume à objetividade e, ao mesmo tempo, reflete que dar valor demais a aspectos emocionais e materiais é um perigo. Por exemplo, quando ele diz: eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. E é importante enfatizar que o mundo, à medida que passa, prioriza as relações consumistas em prol das relações humanas. A futilidade do mercado toma de conta e fica impossível de desviar. Mas Raul Seixas demonstra insatisfação com isso e, ao mesmo tempo, demonstra se sentir culpado por achar tudo isso uma perda de tempo e não enxergar valor nisso. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no zoológico dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho isso um saco. Com isso, Raul expõe a complexidade do mundo, expõe a falta de lógica que é a vida, mas em nenhum momento se demonstra confortável com tudo isso. Percebe-se então o objetivo de não ficar acomodado mesmo diante da imposição consumista. Essa sensação de frustração acompanhada de culpa pode ser compreendida à luz de Freud, que na obra O Futuro de uma Ilusão aborda a ideia de um sentimento oceânico, caracterizado pela percepção de algo ilimitado e sem contornos definidos. Tal sensação cria a impressão de plenitude e totalidade, funcionando como motor do desejo humano. Contudo, trata-se de uma experiência ilusória, uma vez que essa suposta completude não é plenamente alcançável nem passível de satisfação real. Por que foi tão fácil conseguir? E agora eu me pergunto, e daí? Pegando o gancho dessa frase, enquanto Aristóteles dizia que o desejo está intimamente ligado à nossa capacidade de imaginar um futuro diferente do presente, Arthur Schopenhauer, em O Mundo como Vontade de Representação, livro esse que ele explora a natureza do desejo, sofrimento e tédio humano, ele descreve que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é justamente esse pensamento que Raul Seixas demonstra ao longo da canção. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. E enquanto Roberto Carlos, muitas vezes criticado por não ter uma profundidade lírica e ser altamente comercial, agradece ao Senhor por suas conquistas constantemente em suas músicas, Raul, em um contraponto, oferece uma alfinetada, ainda que indireta, a esse tipo de pensamento, à medida que mostra querer ter essa visão positiva, mas que por diversas circunstâncias não consegue ter essa luz de esperança. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora de um disco voador. O trecho acaba se comunicando com o niilismo ao questionar e se afastar dos valores e divisões sociais tradicionais, simbolizados pelas cercas embandeiradas que representam normas, fronteiras e sentidos impostos pela sociedade. Vale ressaltar aqui o tom anarquista do Raul, hein? Ao se colocar longe dessas cercas, o eu lírico assume uma postura de desapego em relação aos significados convencionais da vida, semelhante à crítica niilista aos valores estabelecidos. A imagem do disco voador reforça essa ideia ao simbolizar o estranho, o incompreendido e o não enquadrável, sugerindo a busca de algo além dos sentidos comuns. Eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Agora que a gente conhece o tom mais ácido e mais direto possível do Raul. Quando o lírico diz que não se senta no trono de um apartamento, ele ironiza a ideia de um sucesso burguês, estabilidade material, conforto, status, tratando isso como um falso trono, vazio de sentido. A imagem de boca escancarada, cheia de dentes, sugere uma postura automática, quase animal, de quem apenas consome, vive no piloto automático, espera o fim sem questionar. Assim, o trecho rejeita a aceitação resignada do vazio, aproximando-se mais de uma crítica ao niilismo do que sua defesa.
Pessoal, conclui-se dessa forma que o Raul, além de ser um artista extremamente profundo e místico, consegue comunicar com vários setores da filosofia. A letra de Ouro de Tolo é impecável, sendo possível, inclusive, de conversar com a sociologia, filosofia e até a psicanálise. Sem dúvidas, Raul não gosta de ficar na mesmice, seja na vida, seja na arte. E romper com tradições como status quo é justamente uma premissa do niilismo, à medida que se busca a liberdade material. Na época do consumismo a qual vivemos, essa música demonstra o quão importante é a gente se politizar e compreender que status social não é nada. Isso porque quando a gente luta para conquistar bens que são meramente materiais, vai no zoológico ao domingo, se sente realizado, vem uma força que dita: tá, mas e daí?